Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o ex-prefeito de Mossoró e ex-deputado estadual, médico e advogado, Antônio Rodrigues de Carvalho. Nasceu em 13 de junho de 1927, no sítio Capim Grosso, município de Upanema. Filho do trabalhador braçal Luiz Rodrigues de Carvalho e da lavadeira Cosma Martiniano de Carvalho, também naturais de Upanema. Ainda criança, Antônio Rodrigues de Carvalho foi transferido para Mossoró com a ajuda de duas irmãs que perceberam seu interesse pelos estudos. Em Mossoró, com muita dificuldade, estudou em escola pública. Concluiu o primeiro grau no então Ginásio Diocesano Santa Luzia, de onde se transferiu para Natal. Em Natal estudou e lecionou no Colégio Ateneu, residindo na Casa do Estudante, e entrou para o movimento estudantil. Durante o período em que atuou na política estudantil, Antônio Rodrigues de Carvalho mostrou ser um bom orador, tendo chegado a líder estudantil na Associação Potiguar de Estudantes. Aos 21 anos de idade, entra para a política partidária, disputando o cargo de deputado estadual, começando uma trajetória de vitórias, na qual foi eleito 4 vezes para a Assembleia Legislativa e 2 vezes prefeito de Mossoró. Antônio Rodrigues de Carvalho é formado pela Faculdade de Direito de Alagoas e pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Casado com a moçoroense Maria Augusta Filgueira de Carvalho, tem 2 filhos e 3 netos. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Canal 10, da TCM, TV Cabo Mossoró, no dia 13 de janeiro de 2007. Mossoró de todos os tempos, hoje com Antônio Rodrigues de Carvalho. Você nasceu em um sítio ou foi mesmo na cidade? Homem, quando eu nasci não era cidade. Era o povoado? Era um povoado e eu nasci realmente num sítio chamado Capim Grosso. Ah, tá certo. Criança mesmo, eu tive de enfrentar, juntamente com minha família, o problema de seca. Eu fiquei no sítio Madeira, na casa de um parente do meu pai, chamado Belo, e a mulher dele se chamava Francisca. Fiquei lá por algum tempo. Foi lá que ocorreu um fato muito importante na minha vida. Lá em Belo, na casa de Belo, no sítio Madeira, hoje parece Paraú. Eu vivia uma idade de 6 anos, querendo aprender a ler. Ninguém nunca me disse o que era ler, mas eu vivia riscando papel, como que desejando escrever alguma coisa. Foi quando uma irmã minha, que trabalhava em Mossoró,
e namorava a um parente de Belo, lá dos Galdinos, chamado Joselino. E minha irmã se chamava Chicuta, foi lá. A Madeira, o sítio Madeira. E viu aquela situação, Toninho, como era chamado, escrevendo, querendo aprender a ler. Ao voltar a Mossoró, comunicou a uma outra irmã minha que morava aqui. A irmã minha que morava aqui. Aí ela se interessou e me mandou apanhar lá no sítio Madeira. E mandou dizer lá que me mandassem para Mossoró, para ela me botar na escola, a expressão adequada àquela época. Então, do sítio Madeira, eu vim para o Ipanema e minha mãe, Cosma, se interessou e procurou me mandar para Mossoró. Mas quem me traria para Mossoró? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar frete nenhum. Aí surgiu um pessoal que, por sinal, era esse pessoal parente de meu pai, e que o trabalho deste pessoal era comboio. Eu não sei se estou sendo entendido. O comboio não tinha transporte, não tinha caminhão, não tinha carroça, não tinha nada. Tinha burros que trazia carga e levava carga para qualquer região, principalmente do Nordeste. Então, falaram, a minha família, mamãe e meu pai, falaram com um cidadão que tinha um comboio, por sinal era um parente distante, para me trazer para Mossoró e me entregar a esta irmã que, para mim, foi uma santa e chamava Luizinha, Luiz ou Luizinha. Então eu vim neste comboio. Muitos irmãos? Você... eu tinha... Meu pai era casado em segunda núpcia com minha mãe. Era viúva. E no primeiro matrimônio, ele tinha 5 filhos. E do segundo matrimônio com minha mãe, 12. 12 irmãos. E minha mãe... No caso, são 17 filhos. 17 filhos. Minha mãe criou todos. Criou todos. Com toda a dificuldade, mas criou. Mossoró de todos os tempos, com Antônio Rodrigues de Carvalho. Toninho, a sua vinda para Mossoró foi conduzido em um comboio, como você já falou, e assim os primeiros dias em Mossoró foram fáceis? Os primeiros dias foram de acordo com a situação, de conformidade com o que existia com minha querida irmã Luizinha. Mas ela se me mandou apanhar com o objetivo foi de me botar na escola.
Porque você já mostrava aptidão para aprender a ler. Mas não sabia nada de não era leitura. propriamente aptidão para aprender a ler, mas era desejo absoluto Pois é, de pois é. aprender a ler. Pois é. Pois tá bom, tá certo. Gostou? Gostei. Aí. E aí, quando chegou em Mossoró? Aí ela procurou uma escola para me colocar. Eu fui estudar numa escola chamada, que era um prédio da Associação de Normalistas de Mossoró. Ainda hoje existe, e por sinal tem uma particularidade. Com esse nome ela não existe, mas é um prédio onde funciona a associação, quer dizer, a escola dos surdos em Mossoró. É? E a diretora é uma filha minha filha. Tá Ela certo. é a mãe desse povo. Tá certo. Mas deixemos isso para lá. Então, fui para a escola. A minha primeira professora foi Dona Lígia. Lígia. Depois passei para Dona Olga, na mesma escola. E depois eu fui estudar na Liga Operária, cujo professor de lá, diretor, era o professor João Batista. Na Liga Operária tinha aqueles períodos, né? Eu cheguei ao último período, eu não sei como se denominava naquela época. E tinha que prosseguir para o ginásio, também não era ginásio a denominação. E o ginásio só existia um em Mossoró, que era o ginásio Diocesano Santa Luzia. Ginásio naquela época. É. Só existia escola primária, então. Então, minha irmã pobre, mas procurou tudo para me botar no ginásio. E eu, para entrar no ginásio, saindo de outra escola, teria que fazer Exame de admissão. Um exame de admissão, perfeitamente. Fiz, passei em primeiro lugar, graças a Deus. Aí, comecei a estudar. Mas deixa que o ginásio Santa Luzia era pago, né? E acabou-se as possibilidades financeiras, acabaram-se as possibilidades financeiras de minha irmã. Eu fui obrigado a não frequentar mais. Já depois do segundo período do primeiro ano, quer dizer, a segunda etapa do primeiro ano. Fiquei sempre com a esperança. Aí surgiu um cidadão, por sinal muito inteligente, a quem eu devo muito por causa disto, chamado Odílio Pinto, disse: Toinho, por que você não escreve uma carta para o governador, o interventor, o governador do estado? Ele disse: uma carta? Para quê? Como? Ele disse: vem cá, eu vou fazer aqui um esboço. Se você quiser, manda. Se não quiser, não manda. Agora, eu ainda me lembro da primeira palavra da carta, do começo. Conjecturando, vencer na vida. Vencer na vida.
sem meios atuais. Aí expliquei o resto, conjecturando, né? Aí fez uma carta, eu achei conveniente e assinei a carta, mas quem elaborou foi ele. A ideia foi dele e ele elaborou e eu assinei. Aí com 60 dias chega a resposta. Eu dizendo na carta todo esse fato, que era do colégio, mas do ginásio, mas tinha faltado recurso, eu deixei, pedi a ajuda do governo. Aí chegou a resposta, dizendo que eu procurasse o ginásio Santa Luzia, que teria sido concedido uma bolsa para eu continuar a estudar. Aí era o interventor era quem? Rafael? Era Rafael Fernandes? Era, doutor Rafael Fernandes. Aí, vamos lá. Quando o padre Jorge viu o Valdir e me viu, disse, o senhor pode voltar? O Estado lhe concedeu uma bolsa. Muito bem. E aqui você fez o ginásio todo aqui? O ginásio, sim. Foi? Quando terminei o ginásio, aqui não tinha, vamos supor, eu não sei como era o nome, o segundo grau, mas era científico e clássico. Aí não tinha nenhum dos dois, eu fui para Natal. E em Natal, eu me hospedei. Vamos falar sobre Natal, Antônio, daqui a pouco, em mais um bloco. Em Mossoró de todos os tempos, entrevista com Antônio Rodrigues de Carvalho, ex-prefeito de Mossoró, deputado, médico, advogado, muito conhecido da nossa cidade. Mas daqui a pouco. Antônio Rodrigues se tornou uma figura notável pelo seguinte, porque pela natureza de um homem humilde, como ele foi, entendeu? Sem projeção nenhuma política, a sua família sem projeção política, ele se lançou candidato a deputado estadual, numa idade ainda jovem, de pouco mais de 20 anos de idade, e foi eleito, com uma maioria grande, tornou-se o parlamentar, um dos parlamentares mais jovens da nossa Assembleia Legislativa. Isso fez com que Antônio Rodrigues, naturalmente, sentisse impulsionado para viver um mundo político. E ele se tornou, na verdade, não só deputado estadual, como posteriormente enfrentou a política de Mossoró, somente com a sua eloquente oratória que o foi, sensibilizando o povo, sensibilizando principalmente a massa popular. Isso é significativo. E é um exemplo para quem quer seguir a vida política sem ter um patrimônio eleitoral ou um patrimônio econômico. Então eu digo que foi um exemplo dessa natureza. Por isso que eu digo que ele foi um político notável na nossa região. Se a gente comparasse a época, que a história tem sua fase em cada época, se nós comparássemos Antônio Rodrigues, entendeu? De ontem, num passado distante há mais de 40 anos, com a criança Antônio Rodrigues de hoje, nós faríamos uma comparação de que seria um menino de rua. Porque ele veio aqui para Mossoró, entendeu? Escanchado num jumento, em cima de caçoar de jumento, né? Vindo das bandas daí de Ipanema, sem ter para onde praticamente ir. Os familiares, dentro da sua humildade, que lhe era um peculiar, entendeu? O induziram a vir para Mossoró para buscar uma nova vida. E ele teve essa ousadia de enfrentar essa realidade e veio para Mossoró. Recebeu o apoio paterno, vamos dizer assim, de uma figura notável que existiu em Mossoró, na nossa política, chamado João Manuel Filho. Foi um homem de grande projeção política, entendeu? Tinha uma estrutura política, na verdade, significativa em Mossoró, porque por várias vezes foi vereador. E João Manuel lhe deu o apoio necessário para que Antônio Rodrigues, na verdade, se desempenhasse numa função, numa atividade, né, estudantil a princípio, e viesse a se tornar um político de renome, certo? Eu me permitiria, só para concluir, o seguinte: é um orgulho para Mossoró se ter uma figura como Antônio Rodrigues de Carvalho,
Hoje ele vive restrito à sua casa, à sua propriedade, esse negócio todo. Pouca gente, principalmente da geração nova, não o conhece. Mas quem viveu a década de 60 sabe perfeitamente que Antônio Rodrigues foi um homem que enfrentou a política regional por 2 vezes, uma com a primeira campanha dele com Duarte Filho, que era Pisa na Fulô e o Capim, e ele sem nada na vida conseguiu vencer a estrutura Rosado, lançou-se candidato contra Vantan e venceu as eleições, tornando-se 2 vezes prefeito de Mossoró. Quer dizer, é um homem de trajetória política invejável, merece ser citado como exemplo moçoroense. Mossoró, sem ter o curso científico e sem ter o curso clássico, consequentemente tinha que ir para outra cidade. E a próxima cidade foi qual? Natal. Natal eu fui graças à minha disposição e o conhecimento que eu tinha e a vontade de um cidadão aqui de me levar para Natal. E chegando lá, em Natal, eu fui para a casa do estudante, cujo diretor, ou quem mandava, diretor da casa do estudante, eram pessoas do Alto Oeste, parentes de Israel, de Djalma Nunes e José Dantas. Aí aceitaram-me como sócio da casa do estudante. Fui abrigado lá, pagava uma mensalidade, mas depois, não sei como, eu me tornei líder, fui diretor da casa do estudante em diversas oportunidades e estando lá, me matriculei no colégio estadual, isto é, no Ateneu, no curso clássico. Mas eu sempre tive um pendor, ou se não, uma convicção de que quem quer vencer, lute, porque lutando vencerá. Aqui em Mossoró, quando eu saí, já saí com o conceito de um bom estudante. Bom estudante com bons resultados em português, matemática e latim. Ao chegar em Natal, na casa do estudante, eu procurei sempre ter um meio de não sacrificar minha irmã mais com diária, com mensalidade. Aí saí procurando ensinar. E lá em Natal eu consegui. Depois você me pergunta como. Consegui ensinar alfabetização, português, matemática, química e latim. Agora pergunte agora. E me diga, na época que você começou a ensinar, ensinava onde? Ensinava em quê? Ensinava em colégio particular, em colégio público, em residências?
Ensinava em residência e consegui alugar no edifício Aureliano, na Ribeira, confrontando com a antiga estação rodoviária não, rodoviária, hoje de Djalma Maranhão, por ali, um prédio, um apartamento, no edifício Aureliano, onde eu instalei um curso de Química. Mas como entrou assim, pelo viés da política, pelo viés do direito, fazer vestibular? Você não fez vestibular em Natal, foi? Eu tinha o propósito de fazer medicina, desde o começo. Medicina. Mas você sabe que a gente, às vezes, desenvolve uma capacidade de conversar e muita gente chama discurso e muita gente chama oratória. O que é um discurso? É uma porção de palavras ordenadas com um sentido objetivo. O que é fazer uma oratória? É isto em voz elevada, olhando para o povo e gesticulando. Então, acharam que eu tinha essa condição porque realmente eu fui eleito no meio da estudantada, em diversos cargos, em diversas posições, 18 vezes. Nunca perdi uma no meio da estudantada. Então, um amigo meu, eu ia terminando o curso clássico. Um amigo meu disse, e agora? Eu digo, vou para Recife fazer medicina. Agora eu vou ficar no meio, lá da rua. Se fosse agora, matava um morador de rua. Eu vou ficar lá, não tenho nada. Eu vou fazer vestibular, me inscrevo. Vou fazer vestibular, vou fazer o curso de medicina, fazer exame. Disse, rapaz, você tem um bom conceito no meio da estudantada, você fala, ele dizendo, mas eu não estou concordando, fala bem, por que você não faz direito e é candidato a deputado estadual? Eu digo, direito? Você fala bem. Faça direito em Alagoas, se candidato a deputado estadual e depois você fará medicina. Esse amigo se chamava, porque ele já faleceu, era daqui, Dr. José Nicodemo da Silveira Martins. Eu digo, eu vou tentar. Disse, então você vai ser candidato a deputado estadual pelo PTB. Aceito. Então, ele e mais alguns fomos candidatos a deputado estadual. Ele foi eleito, eu também fui eleito com 21 anos de idade. Deputado estadual. Eu lembro-me, eu era criança, mas lembro-me bem da sua campanha. Passei por lá e me comprometi com meus conterrâneos. Se eu for eleito, eu tornarei o Ipanema município. Ô Antônio, quando Peraí, agora, um momento. Sim. Então, deputado estadual com essa idade. Veio a outra campanha, novamente eleito, reeleito, deputado estadual. Vem a outra campanha, outra vez eleito.